Os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vai tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade eu vou fazer um vídeo tratando sobre a questão do ladrão da cruz que se arrependeu. E nós vamos trabalhar esta temática. O ladrão, ele foi para o paraíso com Cristo naquele mesmo dia ou não? A razão de nós estarmos tratando deste assunto é porque eu já tenho assistido muitos vídeos no YouTube falando sobre essa questão. E a questão, ela se tornou vamos dizer, o texto que eu vou ler se tornou um campo de batalha entre aqueles que acreditam na imortalidade da alma e aqueles que negam a imortalidade da alma. Ok? Então nós vamos trabalhar o texto de Lucas 23, 43. Vamos ler o que ele diz para nós. Vou ler o versículo 42. Vamos fazer melhor. Versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Bom, aqui eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Versículo 43, que é o que nós queremos para a nossa discussão. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ok, eu vou ler aqui no texto grego. Tá bom? O texto grego do 43 diz assim: Kai epen auto amen soi lego semeron met emu esse en to paradeiso. Que traduzido é: e disse a ele, amém a ti te digo, hoje comigo estarás no paraíso. Queridos, para a informação, o texto grego ele é lido direto. Ele não tem pontuação, ele não tem vírgula. Tá bom? Então a vírgula que se coloca, quer seja antes da declaração, eu te digo, hoje, que se bote essa vírgula aqui, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, quer seja vírgula aqui, na verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, onde quer que você queira colocar a vírgula, de acordo com o texto grego, não tem como se saber. Essa é a verdade. Aqui eu já inicio dizendo para você que onde quer que você decida colocar a vírgula, na verdade, o texto não diz onde é, porque não há esta vírgula no texto. O texto é direto, a leitura é direta. Mas eu quero aqui dizer para os senhores o seguinte, que por que, por exemplo, o arqueólogo Rodrigo Silva, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e por que não dizer os Adventistas do Sétimo Dia? E mesmo as Testemunhas de Jeová, a sua tradução do Novo Mundo que eu tenho aqui. Por que a leitura que eles fazem é esta bem aqui? Eu quero chamar a sua atenção aqui. Vou ler aqui na tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Olha como é que eles colocam aqui, como é a leitura. Tá bom? Já disse para você que no texto grego não tem vírgula. Então fica a critério do tradutor ou dos tradutores colocar a vírgula onde bem lhe parecer. O que diz aqui? E ele lhe disse, deveras, eu te digo hoje, aqui diz a tradução da Testemunha de Jeová, estarás comigo no paraíso. Então, esta mesma leitura aqui que a Bíblia das Testemunhas de Jeová
traz é a mesma leitura, a mesma defesa feita pelo arqueólogo e adventista do sétimo dia, Rodrigo Silva, e por todos os adventistas do sétimo dia. Agora eu quero lhe chamar a sua atenção para uma coisa. Por que que os adventistas, incluindo o Dr. Rodrigo Silva, que é um adventista, por que que todos aqueles que são da Igreja Adventista, que são das Testemunhas de Jeová, por que que eles insistem que a leitura deva ser assim? Deveras eu te digo hoje, ou vírgula, estarás comigo no paraíso. Por que que eles insistem tanto que o texto deva ser lido assim? Você sabe por quê? Por uma razão. Porque eles não creem na imortalidade da alma. Os adventistas do sétimo dia, as Testemunhas de Jeová, Dr. Rodrigo Silva e outros mortalistas que existam, todos os mortalistas, todos, sem exceção, eles fazem essa leitura e dizem, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, vírgula, estarás comigo no paraíso. Como eles não creem na imortalidade da alma, a sugestão deles, a partir desta leitura é, Cristo dizendo isso aqui, na verdade te digo hoje, vírgula, ou dois pontos, estarás comigo no paraíso. Ora, para os mortalistas, que não creem na imortalidade da alma, eles dizem que Cristo simplesmente naquele dia fez essa declaração. Um dia tu estarás comigo no paraíso. Quando? Na volta de Cristo. Porque veja que o pedido do ladrão foi, Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. E aí os adventistas e testemunhas de Jeová, que não creem na imortalidade da alma, e outros hereges do YouTube, eles dizem, ora, tudo que Cristo estava prometendo para o ladrão era isso. Na verdade te digo hoje, eu te declaro, ó ladrão, tu estarás comigo no paraíso quando eu vier no meu reino. Esta é a leitura que eles fazem. Ok, queridos? Se eu fosse ficar como eles, só com base na questão da vírgula, onde se coloca vírgula, aqui ou ali, eu estaria perdendo tempo em fazer esse vídeo com você, ou para você. Eu jamais iria fazer este vídeo e jamais farei só para ficar discutindo se a vírgula é antes ou depois. Se hoje, a declaração hoje, está conectada à fala de Jesus ou hoje estarás comigo no paraíso. Eu não vou fazer um vídeo só para considerar isso, se a vírgula é aqui ou ali. Por que, meu querido, minha querida? Ora, num texto como esse aqui, nós temos que analisar pelo menos duas coisas que eu vou elencar aqui. E eu vou começar por esse aqui. O autor que escreveu o Evangelho de Lucas, acredita-se que foi Lucas, não vou atrás disso. Lucas, qual era a crença de Lucas? Ora, porque quem escreveu o Evangelho, ele tinha suas crenças. E aqui vai logo a minha pergunta. Lucas, que escreveu o quarto Evangelho, ele cria ou não? Ele cria ou não na imortalidade da alma? Então eu creio que para nós decidirmos um assunto desse aqui, a consulta apenas ao texto grego não vai resolver essa celeuma entre mortalistas e imortalistas. A consulta ao texto grego, repito, essa é uma das questões que, se a gente ficarmos apenas nos originais, vai ficar elas por elas, vai ficar o 6 pela meia dúzia. Vai ficar Rodrigo Silva puxando de um lado, a vírgula, depois de, te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ele disse que tem até uma tese de doutorado por causa disso aí. Se a gente ficar só no grego, não vai passar dessa celeuma.
E aqui eu resolvi trazer uma análise a mais. E qual é? Nós temos que saber qual era a crença de Lucas. Olha, eu vou logo dizer aqui para os senhores. Independentemente de onde vai ficar a vírgula ou os dois pontos, independente, se a leitura for feita assim, se a leitura no original for assim, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, ou, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, não interessa qual das duas leituras. Eu acho que nós não temos que priorizar, ou pelo menos não se pode priorizar uma dessas leituras sem antes conhecer a crença de Lucas. E a minha pergunta é: Lucas cria ou não na imortalidade da alma? Eu vou ser muito claro. Lucas cria que o homem tem uma alma que sobrevive à morte do corpo? Então eu creio, meus irmãos, que para nós lidarmos com esse texto, nós temos que iniciar por aqui. Nós temos que ver quais eram as crenças de Lucas, ok? Depois disso, nós vamos ver como é que esse texto foi entendido pelos pais da igreja, até hoje, até chegarmos aos adventistas e testemunhas de Jeová no século XIX, ok? Vamos ver. A questão é, Lucas, ele acreditava ou não na imortalidade da alma? E aqui a minha resposta para você é sim. Antes de nós decidirmos onde a vírgula vai ficar, nós temos que saber sobre a crença de Lucas. Ele cria ou ele não cria na imortalidade da alma? E aqui eu vou dizer para vocês que ele cria. E por que eu sei? Pela narrativa que nós temos em Lucas capítulo 16. É por isso que eu sei. Eu vou ler aqui para os senhores. Lucas 16. Vou ler toda a narrativa. Aqui é uma narrativa. Alguns dizem que é uma narrativa tendo como pano de fundo uma história. Outros dizem que é uma narrativa que não passa de uma parábola. Aqui também eu não vou fazer disso um campo de batalha. Tanto faz ser parábola como não. Mas eu vou aqui ler apenas o que está escrito. E lembrando só para os senhores que aqueles que dizem que aqui nós temos uma parábola, o texto não diz que é uma parábola. Eu vou logo dizer aqui. O texto não diz que é uma parábola. Se dissesse que era uma parábola, não havia essa teima, se é parábola ou não. Então, quando você vê essa teima e é uma parábola, não é uma parábola, então tenha logo em mente que o texto não diz que é uma parábola. O texto simplesmente dá a história, a narrativa, que eu vou ler. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do rico em questão. Versículo 21 de Lucas 16. E desejava alimentar-se de migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer um mendigo, e ser levado pelos anjos, para o seio de Abraão. Acredita-se que seio de Abraão aqui seja o nome do local da parte boa do Hades. Aqui eu já estou dando uma das interpretações. Aconteceu morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Ok, até aqui não dá para se saber se o homem tem consciência ou não após a morte. Se a gente ficasse apenas até aqui na leitura, não dá para você saber se o homem tem consciência ou não após a morte. Mas vamos lá. No Hades, que é aqui traduzido por inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja que o rico estava no local de chama. Pela descrição aqui, meu irmão, já dá para se ver que Lucas ele acreditava na imortalidade da alma. Lembre-se, apenas os mortalistas
Aqueles que negam a imortalidade da alma insistem que aqui é uma parábola. Aí eles dão toda uma interpretação estranha ao texto, que apenas deturpa o texto. Mas eu aqui digo para você, eu sou imortalista, mas eu não tenho problema em aceitar que aqui seja uma parábola, apesar de que o texto não está dizendo que é uma parábola. Mas vamos adiante. Porque estou atormentado nesta chama. Isso aqui é uma descrição bem literal, irmãos. E eu vou provar para vocês. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, aqui onde não sei de Abraão, tu em tormento, no Hades. Mas eu quero aqui lembrar para vocês, vamos lá, depois eu vou provar o que eu quero. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Vamos 27. Versículo 26. E além de tudo isso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à casa paterna, minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas aqui, eu quero dizer para vocês que a lei e os profetas são os escritos, ok? Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, com seus irmãos, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dentre os mortos. Queridos, por que é que eu sei que essa descrição aqui é literal e não é simbólica? Eu quero dizer para vocês por que que eu sei que essa descrição aqui é literal e não simbólica. Vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Deixa eu ver se está aqui próximo de mim aqui. Acho que eu deixei ali. Mas eu vou ler bem aqui. Olha, nós temos no primeiro livro de Enoque, capítulo 22, versículo 1 a 7, nós temos lá no primeiro livro de Enoque, vou ver se ele está bem aqui. Dá licença a vocês. Primeiro livro de Enoque, eu não estou com ele aqui, queridos. Me desculpe, eu não estou com ele. Esqueci, eu não vou pegar ali ele. Mas o primeiro livro de Enoque, capítulo 22, versículo 1 a 7, ele traz um quadro semelhante ao narrado aqui por Lucas, do Hades. Lá ele diz que existem 4 cavernas. Enoque diz que existem 4 cavernas. E 3 cavernas são destinadas para os ímpios. E uma caverna, diz Enoque, é destinada para as almas dos justos. E Enoque ainda diz mais, que lá se viu a alma de Abel clamando a Deus por vingança contra o seu irmão Caim. Então você vê que a descrição que Enoque faz, ela tem uma grande semelhança com o que nós lemos aqui em Lucas, e também nos lembra de Apocalipse 6, 9 a 11, que lá João diz: e vi as almas daqueles que foram decapitados, clamando a Deus, dizendo: até quando, ó Senhor, santo e justo, não vingarás a nossa alma daqueles que derramaram nosso sangue, que estão sobre a terra? Você pode ver lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, as almas dos que foram decapitados clamando contra os seus algozes. Então, queridos, todo esse paralelismo nos dá base para acreditarmos que a narrativa de Lucas, ela é literal. Não existe simbolismo. Conforme Lucas pintou ali, tanto a bem-aventurança do justo como o sofrimento do ímpio, se encontra um paralelo no livro de Enoque e também no 4º livro de Esdras.
quem tiver essa obra, quarto livro de Esdras, só lê, quarto livro de Esdras, capítulo 7, versículos 29 a 38. Lá mostra a Geena, que é o juízo dos ímpios após a ressurreição, de um lado, e de outro mostra o paraíso. A diferença é que lá no quarto livro de Esdras, a situação dos ímpios e a situação do justo, que está paralela lado a lado, é vista como acontecendo depois da ressurreição, depois que o Messias já tivesse sido ou tiver reinado aqui na terra. E o que nós temos em Lucas capítulo 16 é uma condição agora. O que Lucas está narrando é uma situação de bem-aventurança ou de sofrimento no Hades, que acontece agora. O que Lucas está narrando ali é que os justos, eles são consolados por Abraão, enquanto que, por outro lado, os ímpios são atormentados. E a forma como Lucas descreve no capítulo 16, ela mostra o estado das almas no agora, e não no após-ressurreição. Ok? E não no após-ressurreição, queridos. Então, quando nós lemos essas narrativas paralelas no livro de Enoque, no quarto livro de Esdras, são narrativas que qualquer um que lê vão entender que eles têm em mente algo literal, tanto Enoque como Esdras. Ora, e se o que se lê no livro de Enoque, no livro de Esdras, quarto Esdras, é semelhante ao que nós lemos em Lucas, se em Enoque a gente entende literalmente o sofrimento e a bem-aventurança dos justos, lá no Hades, e lá em Esdras, no quarto Esdras, quem lê entende literalmente ali, tormento de fogo atormentando os ímpios, na Geena. Qualquer um que lê ali vai entender literal. Por outro lado, nós temos os justos sendo consolados lá no paraíso, no quarto livro de Esdras. Então, por que quando a gente vai para o livro de Enoque e para o livro de Esdras, que nós temos um quadro semelhante, pintado de forma bem parecida ao de Lucas, todos entendem que ali é literal. Agora, quando chega em Lucas, não, é simbólico. Ora, meus irmãos, isso aí não passa de uma arbitrariedade dos mortalistas. Os mortalistas não aceitam que a alma sobreviva à morte do corpo. Por isso eles alegorizam a narrativa de Lucas sobre o rico e o Lázaro, lá no Hades. Mas eu quero que você entenda que o que Lucas trouxe ali sobre o estado do homem na morte, no Hades, aquele mesmo quadro tem no livro de Enoque. O livro de Enoque foi escrito 100 anos antes de Cristo, ok? O livro de Enoque foi escrito 100 anos antes de Cristo, no mínimo. O quarto livro de Esdras, queridos, foi escrito mais ou menos no mesmo período do livro do Apocalipse. Então, tanto Enoque como Esdras dizem que o homem tem uma alma que sobrevive à morte do corpo. Então é por isso que eu sei que a narrativa de Lucas 16, 19 a 31 reflete essa crença da imortalidade da alma. A alma ela permanece viva no Hades. Outra prova de que Lucas cria que o homem tem uma alma, um espírito, é essa aqui, ó. Eu vou ler aqui para os senhores. Lucas capítulo 24. Olha o que Lucas diz. Lucas 24. Vamos lá? O que se diz aqui? Versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Veja, eles, porém, atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito, os discípulos. Mas ele, Jesus, lhes disse: Por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, e apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés.
E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, eles estavam alegres, eles não estavam acreditando que ele fosse Jesus mesmo, ainda acreditavam que era o Espírito. E estando admirados, Jesus lhes disse: tens alguma coisa que comer? Então, meus irmãos, aqui o texto mostra a crença dos discípulos. Ora, quando os discípulos viram o Cristo ressuscitado, eles pensavam que estavam vendo um Espírito, no caso, o Espírito desencarnado de Cristo. Ora, e por que eles pensavam que estavam vendo um Espírito? Porque é lógico que eles acreditavam na imortalidade da alma, eles acreditavam na aparição de espíritos, eles acreditavam que espíritos e de pessoas poderiam aparecer. Do contrário, eles jamais iriam pensar que Jesus era um espírito. E é interessante também que Jesus não desfez a crença deles. Jesus não desfez, Jesus apenas disse que ele não era um espírito e mandou que eles o tocassem. Tocai-me e vede que o espírito não tem carne, não tem osso, como vedes que eu tenho. E ele ainda comeu com os discípulos para provar que ele estava ali de carne e osso, ressuscitado. Então você vê aqui, irmãos, que Lucas, ele acreditava que o homem, mesmo morto, mas ele tem um espírito e uma alma que sobrevivem à morte do corpo. E que esse espírito, querendo Deus, ele pode aparecer para os homens. Pode. Ok? Então eu estou provando para você, antes de a gente ir para a questão do texto grego, eu acho mais interessante a gente decidir, se é que podemos decidir onde é que vai ficar a vírgula. Antes disso, nós temos que ver e mostrar qual era a crença de Lucas. Lucas, ele cria ou não que o homem tem uma alma imortal? Ele cria. Lucas, ele cria. Ok? Já mostrei pela narrativa de Lucas, capítulo 16. Eu quero ler aqui mais um texto para os senhores. Lucas, capítulo 12. Olha o que ele diz aqui, ó. Lucas, capítulo 12. Versículo 4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Lembrando que lá em Mateus, que é um paralelo 10, 28 diz: não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer na geena tanto o corpo como a alma. Lucas aqui ele não menciona a alma, mas é óbvio que ele acreditava na imortalidade da alma. Por que eu sei? Por causa da narrativa de Lucas capítulo 16. É por isso que eu sei. É claro que Lucas acreditava que o homem tem um espírito que sobrevive à morte do corpo. Por que eu sei? Por causa da narrativa que eu li aqui em Lucas 24, 36 a 39, que os discípulos estavam achando que Jesus era um espírito. E ele era espírito humano, não era um espírito angelical, que eles estavam pensando que era. É por isso. Então prossigamos. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso não podem mais fazer nada. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar na geena. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Então, você pega essa narrativa e paraleliza com Mateus 10, 28 e vai para Lucas capítulo 16, onde eu leio, e você chega à conclusão que Lucas ele acreditava na imortalidade da alma. E vamos ler aqui em Atos 23. Todos os estudiosos estão convictos de que Atos e Lucas foi escrito pela mesma pessoa. Então vamos ver. E com base nesta crença, nós já vimos que em Lucas acreditava na imortalidade da alma, então vamos ver o que ele diz aqui. Lucas 23, 8 e 9. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, 1. Nem anjo, 2. Nem espírito, 3.
Então eu quero só lembrar aqui que aqui não se trata apenas de, ou se é que ele tinha em mente apenas de espírito maligno. A palavra espírito aqui, que no grego é pneuma, pode ser usada para espírito maligno, para espírito desencarnado de pessoas, para qualquer tipo de espírito, ok, queridos? Para qualquer tipo de espírito. Tá bom, meu irmão? Ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas, houve, pois, grande vozeria, e, levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Então veja, irmãos, que Lucas, ele mais uma vez ele traz uma narrativa aqui interessante, é que Lucas ele mostra a posição doutrinal dos fariseus. Lucas ele diz claramente que os fariseus acreditavam em anjos, em ressurreição e em espíritos. Os fariseus acreditavam em espírito, em anjo e em ressurreição. Ao passo que os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em espírito e nem em anjo. Então aqui nós temos aqui uma coisa que eu não poderia deixar de falar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia e os Testemunhos de Jeová e outros hereges, ok? Como Lucas Banzoli, que está surgindo aí, lardeando, propagando a mortalidade da alma, todos esses hereges, eles são herdeiros da doutrina dos saduceus. Os saduceus, eles negavam a imortalidade da alma. Eu já fiz um outro vídeo mostrando isso, ok, queridos? Então, eu estou mostrando aqui para vocês que Lucas, ele acreditava na imortalidade da alma. Então, nós não podemos ficar apenas presos na questão do texto. O texto, onde é que bota a vírgula? É aqui ou é ali? Não, se a gente ficar só nisso aí, meus irmãos, nós não vamos para lugar nenhum e você vai continuar na dúvida. Então, uma coisa que você precisa saber é sobre a crença de Lucas. Lucas, ele era mortalista ou imortalista? Lucas, ele era imortalista. Feito isso, meu irmão, o próximo passo, vamos ver aqui, que nós vamos aqui analisar, sabe o que é? É a questão da posição dos adventistas. Olha, os adventistas e testemunhos de Jeová, você sabe por que eles brigam tanto por causa da vírgula? É porque eles não acreditam na imortalidade da alma. Para eles, se o texto disser assim, hoje tu estarás comigo no paraíso, então para eles, essa leitura prova a imortalidade da alma. Daí, como eles não creem na imortalidade da alma, eles usam de todos os artifícios e malabarismos e tentam negar a imortalidade da alma. Como? Porque eles pensam que negarão a imortalidade da alma fazendo essa leitura. Te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Em primeiro lugar, meus irmãos, que se a leitura for feita assim, ainda assim, não se pode negar a imortalidade da alma. Eu vou provar para você mais na frente. Mas eu quero fazer uma leitura bem aqui, ó. Um comentário que eu tenho aqui dos Adventistas Subtilezas do Erro, página 253. Eu vou ler aqui para os senhores. Vocês prestem atenção até onde vai a desonestidade deles. Ok, ó. Certamente o ladrão não podia estar com Jesus no paraíso naquele dia, a menos que Jesus estivesse também. Jesus foi para lá naquele dia? Não. Como sei? Porque 3 dias depois, já ressurreto, disse a Madalena, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. São João 20, 17. Tá bom? Estiveram dormindo no túmulo, e não subira ao Pai. Ressurgira, e ainda não subira ao Pai. E nem de leve se pode inferir que uma alma consciente subira, pois a Escritura não sugere tal disparate. B. Porque uma análise cuidadosa da cena do Calvário revela que o ladrão não morreu naquele mesmo dia. Aqui, queridos, eu quero chamar a atenção para você para 2 coisas. Primeiro, os adventistas dizem que o ladrão não pôde estar no paraíso no mesmo dia que Jesus morreu, porque lá em João 27, realmente Jesus diz, não me toques porque ainda não subi para meu Pai. Nós temos que analisar uma coisa. Vamos analisar algumas coisas. Quando Jesus disse, não me toques porque não subi para meu Pai, eu mesmo sou propenso que ali ele incluía a sua subida não só corporal, mas até mesmo em espírito. Eu sou propenso a isso. Quando ele diz, não subi para meu Pai, eu
entendo que realmente ele ainda não tinha subido para o Pai. Tá bom? Mas eu quero dizer, quando ele diz não me toques, é para que tenha esse cuidado, entenda. Que pode também, simplesmente ele está dizendo, porque ainda não subi para o meu Pai em corpo ressuscitado. Isso é possível. Ele está dizendo, não subi para o meu Pai na forma de ressuscitado. Todavia, isso não exclui a possibilidade, veja bem, eu estou dizendo possibilidade, não exclui realmente a possibilidade de no mesmo dia que ele morreu, em espírito, caso seja verdade, se, e aqui é outra coisa que nós temos que analisar. Irmãos, se o paraíso, realmente naquele dia que Jesus disse aquilo, ficava era no terceiro céu, e essa é outra questão que nós temos que analisar, para Lucas, onde é que ficava o paraíso? Tudo isso tem que ser analisado. Se para Lucas o paraíso ficava era no terceiro céu, então você pode ter certeza que o Espírito de Jesus subiu ao terceiro céu com o ladrão para o paraíso. Ok? Se, veja que eu estou usando se, irmão. Se, porque essa é uma outra questão que tem que ser analisada. Para Lucas, onde é que ficava o paraíso? Era no terceiro céu? Ou o paraíso ficava nas partes baixas, lá no Hades? Em outras palavras, o paraíso era o mesmo seio de Abraão, de Lucas 16. Eu quero já me antecipar para vocês e dizer que boa parte dos estudiosos identificam o paraíso com a parte boa do Hades, com o seio de Abraão. E se isso é verdade, eu sou propenso a acreditar, queridos, então faz todo sentido Jesus dizer, hoje estarás comigo no paraíso. Ora, quando Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso, e se o paraíso era o mesmo seio de Abraão, e o seio de Abraão era a parte positiva do Hades, e o Hades ficava nas partes mais baixas da terra, então, irmãos, não há contradição nenhuma entre o que Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso, para o que João 20,17 diz, não me toques porque ainda não subi para meu Pai. Jesus quando morreu, e nós acreditando que o paraíso era o mesmo seio de Abraão, e o seio de Abraão ficava nas partes mais baixas da terra, no Hades, para onde é que Jesus Cristo morreu? A Bíblia diz em Mateus 12,40 que, assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim passará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. A expressão seio da terra, o coração da terra ali, é uma expressão eufemística para o Hades, que ficava no seio da terra, lá no mais profundo. Então, o que Jesus estava dizendo é que ele passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, o seu espírito. Lá em 1 Pedro 3,19 também diz que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Os espíritos em prisão ali, a prisão ali é o Hades, a prisão das almas. Efésios 4, 8 a 10 também mostra que Cristo, que subiu, é o mesmo que desceu às partes mais baixas da terra, até o Hades. Apocalipse 1,18, ele diz, eis que eu estou vivo, estive morto, mas vivo para sempre, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do Hades. Então são vários os textos que mostram que Cristo, ele desceu às partes mais baixas da terra, até ao Hades. Então, nós não podemos descartar essa crença antiga, que o Hades ficava, ou melhor, isso que o Hades ficava no seio da terra, nas partes mais baixas da terra, e que o paraíso ficava no Hades. E que um outro nome, segundo o Dr. Russell Norman Champlin até diz para nós, que de acordo com Champlin, na literatura judaica, um outro nome usado para o paraíso é seio de Abraão. Então, de acordo com esses estudos, seio de Abraão e paraíso é a mesma coisa. Logo, quando Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, para onde é que Jesus foi naquele dia? Que morreu? Para o Hades. Ele desceu, não subiu para o céu, ele desceu. Ele desceu. Se ele desceu, ele foi para o Hades, logo o paraíso não ficava no céu, e sim no Hades. Sendo isso verdade, não contradiz o que se lê em Mateus 20, em João 20,17. Não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai. Ali estava Cristo ressuscitado.
E como ressuscitado, ele não tinha subido para o Pai. Isso não contradiz o que ele disse para o ladrão: hoje tu estarás comigo no paraíso. Porque, de acordo com muitos estudiosos, de acordo com as crenças daquela época, muitos acreditavam que o paraíso, ou o ser de Abraão, ficava no Hades, era a parte boa para onde iam os justos. Então isso não contradiz João 20:17. Ok, querido? E quando Jesus diz, hoje tu estarás comigo no paraíso, em outras palavras, hoje Jesus com aquele ladrão foi para o Hades e deixou aquele ladrão ali na parte boa, paradisíaca do Hades. Ok, meus irmãos? A outra refutação que nós temos que fazer aos adventistas é essa aqui, ó. Porque uma análise cuidadosa da cena do Calvário revela que o ladrão não morreu naquele mesmo dia. Meus irmãos, quando você vai ler lá em João 19, 31, 33, eu vou ler aqui para você. Os adventistas estão dizendo que o ladrão não morreu naquele dia. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Será que a Bíblia diz isso? João 19. Vamos lá. Quero ler para você aqui. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Viu? 32. Os soldados foram e quebraram as pernas. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Irmão, qual era o objetivo de se quebrar as pernas aqui? Era para que morressem. Por que foi que chegaram para Jesus e não quebraram as pernas dele? Porque Jesus já estava morto. Ora, se quebrar as pernas dos ladrões, é óbvio que eles morreram. O texto sugere isso. Mas os adventistas, na sua desonestidade, eles chegam a dizer que o ladrão não morreu naquele dia. E a narrativa dos adventistas aqui nesse livro ainda diz que o ladrão ele foi tirado da cruz e passado o sábado foi colocado novamente, porque não tinha morrido. Mas onde é que a Bíblia Sagrada diz isso, queridos? Tudo isso aí é desespero dos adventistas, e por que não dizer dos mortalistas, para dizer que o ladrão não morreu naquele dia. Por quê? Porque se for provado que o ladrão morreu naquele dia, e ele morreu naquele dia, o texto deixa bem claro que ele morreu, a prova é que os soldados foram para quebrar as pernas dele, para quê? Para que eles morressem. Porque os corpos não podiam ficar na cruz no dia de sábado. Está aqui escrito. Quando eles chegaram para Jesus, Jesus já estava morto, por isso não foi quebrar as pernas de Jesus. Mas as pernas dos ladrões foram quebradas e eles morreram. Ora, meus irmãos, se o ladrão morreu naquele dia, como o texto, a leitura sugere, vamos partir desta análise. Se o ladrão morreu naquele dia e eles morreram, tanto Jesus como os ladrões morreram naquele dia, porque o texto está dizendo isso, então logo, meu irmão, a leitura tem que ser essa. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Aí é onde nós temos que decidir. Lucas crê na imortalidade da alma. Segundo, a outra coisa que nós temos que provar é que o ladrão morreu naquele dia. O que os adventistas e Testemunho de Jeová e Lucas Banzola e outros hereges negam. Eles dizem que o ladrão não morreu naquele dia. Eu li aqui para você. Estou aqui com o livro dos Adventistas Subtilezas do Erro. E eles dizem claramente, os adventistas, que o ladrão não morreu naquele dia, que as suas pernas foram quebradas, eles foram tirados da cruz, e quando passou o sábado, então foram colocados de novo na cruz. Irmão, mas veja que o texto sagrado não diz isso. Mas ouça o que diz a palavra. E sugere exatamente isso. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados.
Os soldados foram quebrar as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, então veja que o objetivo era para que morressem, não lhes quebrar as pernas. Ora, mas meus irmãos, está aqui. Por que eles não quebraram as pernas de Jesus? Porque Jesus estava morto. Por que eles quebraram as pernas dos ladrões? Para que eles morressem. Foi isso para que eles morreram. E eles morreram. Então, logo aqui o texto deixa claro, queridos, que todos, Jesus e os ladrões, naquele mesmo dia, na sexta-feira, morreram. Sendo isso a verdade, então a leitura vai ser essa aqui, meus irmãos, do texto grego. Na verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O terceiro ponto que nós temos agora que analisar é o paraíso. Onde é que ficava o paraíso? Ora, já está declarado que Lucas, já está provado que Lucas acreditava na imortalidade da alma. Segundo, já está provado que Jesus e os ladrões morreram naquele mesmo dia da declaração. Que ele diz, hoje tu estarás comigo no paraíso. Quando Jesus diz, hoje tu estarás comigo no paraíso, os ladrões morreram naquele mesmo dia. Então logo o ladrão esteve no paraíso naquele mesmo dia. Porque ele morreu naquele dia, hoje. No dia que Jesus fez a declaração, hoje tu estarás comigo no paraíso, naquele mesmo dia os ladrões morreram. Se eles morreram naquele dia, então nós temos que entender que o ladrão naquele mesmo dia foi para o paraíso. Agora a questão é o seguinte, de acordo com Lucas, é possível nós, a partir dessa leitura, decidirmos se o paraíso ficava no céu, no terceiro, ou na parte boa do Hades? Meus irmãos, como eu já falei agora ainda há pouco, é comum se acreditar que o seio de Abraão, onde estava Lázaro, é o mesmo paraíso dos justos. Se isso é verdade, eu sou propenso a aceitar, então é óbvio que o ladrão não subiu para o céu. Ele desceu para o Hades. Ele desceu, queridos, para o Hades. Eu quero ler aqui para os senhores apenas uma coisa. Olha, eu vou aqui ler aqui o que pensavam os pais da igreja sobre a questão de Jesus. Ok, irmãos? O que pensavam os pais da igreja? Eu quero ler bem aqui para os senhores. Página 126. Vou aqui ler logo. Olha o que diz. Demonstração 78 de Irineu de Leão. Como é que Irineu de Leão entendia a questão do estado dos mortos? Em Jeremias, ele anuncia a morte e a descida aos infernos nestes termos. O Senhor, o Santo de Israel, se recordou dos seus mortos, que no passado dormiram no pó da terra, desceu a eles para anunciar a boa nova da salvação e libertá-los. Aqui indica os motivos da sua morte. A descida aos infernos era a salvação dos defuntos. Então, irmãos, era comum entre os pais da igreja que Cristo, no dia que ele morreu, ele desceu ao Hades. Para quê? Para salvar. Para a salvação dos antigos que morreram na sua esperança, como Abraão, Isaac, Jacó e todos. Eles morreram na esperança do Cristo. Então, os pais da igreja, eu quero todos os pais da igreja, todos, Tertuliano, Irineu de Leão, Justino de Roma, Policarpo, Santo Agostinho, todos os pais da igreja, irmãos. Orígenes, eles acreditavam que Cristo, quando ele morreu, ele foi às partes mais baixas da terra, foi ter com os mortos no Hades e pregou a salvação para aqueles que morreram na justiça e na esperança messiânica. Então, irmãos, nós não podemos, de forma alguma, ignorar esses dados. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, eu estou aqui com o dia Tessaron. O dia Tessaron, queridos, a leitura que ele faz é exatamente essa. Na verdade, te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Eu tenho aqui o livro de São Cipriano, que ele também diz, hoje tu estarás comigo no paraíso. São Cipriano, ele viveu ali no 2º e no 3º século.
Santo Agostinho, ele fazia a mesma leitura da passagem. Hoje tu estarás comigo no paraíso, queridos. Os antigos, eles, quando chegavam em Lucas 23, 43, eles liam assim: hoje tu estarás comigo no paraíso. Agora chama a atenção, por que somente os mortalistas, grave bem isso, por que os mortalistas, somente os mortalistas, aqueles que não creem na imortalidade da alma, modificam a leitura? Por quê? Você sabe por quê? Para negar a doutrina da imortalidade da alma. É só por isso, meus irmãos. Não é porque o texto grego sugere isso, não, é só para negar a doutrina da imortalidade da alma. Veja bem, Rodrigo Silva é um mortalista. Rodrigo Silva, ele faz parte da igreja herética. Ele faz parte dos hereges. Adventista do sétimo dia. Então, Rodrigo Silva é um herege. Lucas Banzoli é um herege. Testemunho de Jeová, herege. Por que esses hereges modificam a leitura? Te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Apenas com uma finalidade, irmãos. Eles não estão à busca da verdade. É apenas para negar a crença na imortalidade da alma. Mas eu quero dizer para os senhores que os mortalistas, eles seguem a doutrina herética dos saduceus. Irmão, não se engane. A doutrina do cristianismo, a doutrina do Novo Testamento é que a alma sobrevive à morte do corpo. E aqui eu quero só lembrar para o senhor, senhores e senhoras, já ficou provado que os ladrões morreram juntamente com Cristo no mesmo dia. Embora os adventistas do sétimo dia digam claramente que não, porque uma análise cuidadosa da cena do Calvário revela que o ladrão não morreu naquele mesmo dia. Olha, meu irmão, olha o que ele ainda diz mais. Citando o autor, logicamente, o crucificado permanecia pendurado na cruz até que, exausto pela dor, pelo enfraquecimento, pela fome e sede, sobrevivesse à morte. Tá bom? Olha o que ele diz mais. Durava os padecimentos geralmente 3 dias e às vezes 7. É óbvio que os homens de maior robustez física duravam até 7 dias na cruz. Então, queridos, você vê que toda a narrativa dos adventistas aqui tem um objetivo: negar a imortalidade da alma. E para negar a imortalidade da alma, eles têm que distorcer o texto, eles têm que dizer que o ladrão não morreu naquele mesmo dia, porque se ficar provado, e a Bíblia prova isso, que o ladrão morreu no mesmo dia, então para eles, se o ladrão tiver morrido no mesmo dia, então não dá outra. A alma é imortal. Vocês entenderam aí? Para eles, se ficar provado, e não pode, para eles não pode, mas se o texto provar que o ladrão morreu no mesmo dia, então para eles a alma é imortal. E o que o texto diz? É que os soldados foram até eles para quebrar as pernas deles. E foi quebrada. Para quê? Para que eles morressem naquele mesmo dia, queridos. Como é que eu sei disso? Porque as pernas de Jesus não foram quebradas. Por quê? Porque Jesus já estava morto. Então, o objetivo de se quebrar as pernas não era para aumentar o sofrimento, era para acelerar a morte, porque os corpos não poderiam ficar no dia do sábado, no Calvário. É óbvio que se as pernas não fossem quebradas, os ladrões, com certeza, eles passariam do sábado, isso é fato, mas foi quebrado exatamente para que acelerasse a morte, para que eles fossem tirados logo da cruz, mortos, e isso aconteceu. Então você veja a desonestidade da igreja adventista, veja a desonestidade de todos os adventistas, veja a desonestidade intelectual e teológica do Rodrigo Silva, que se presta a um papel desse, de fazer um doutorado, uma tese doutoral, para provar isso, que o ladrão não foi ao paraíso naquele dia, quando na verdade a Bíblia mostra que o ladrão morreu naquele dia. E se o ladrão morreu naquele dia, queridos, e quando Jesus diz, hoje tu estarás comigo no paraíso, e o ladrão morreu, não foi naquele dia? Então naquele dia o ladrão foi para o paraíso. Tá bom? Se o paraíso era no céu, no terceiro céu, ou nas partes mais baixas do Hades, isso é uma coisa que os teólogos não concordam, mas eu sou propenso a acreditar que o paraíso
era nas partes mais baixas da terra, no Hades. Eu sou propenso a identificar o paraíso com o seio de Abraão, queridos. Eu sou propenso a isso. Tá bom? Uma coisa é certa, o Espírito de Cristo, ele não subiu naquele dia para o céu. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo. Todavia, isso não nega a imortalidade da alma. Porque 1 Pedro 3,19 e 1 Pedro 4,5 diz que o Evangelho foi pregado aos mortos. Ok, meus irmãos? Meus irmãos, por aqui nós vamos finalizar. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você que compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Se você gostou, compartilhe este vídeo. Ok? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.